Olá, alunos dos segundos anos, vamos para mais uma aula de física. Essa aula aqui é o vídeo relativo à aula número 5. Eu mandei para o e-mail da escola digitado, tá certo? O objetivo desse vídeo aqui é você entender o calor específico e a capacidade térmica de um corpo. O calor específico é uma grandeza que relaciona o calor, a massa e a variação de temperatura de uma substância. Por exemplo, quando você pega um copo de água e coloca esse copo de água no fogo, ele vai recebendo recebendo calor, a temperatura dele vai aumentar, não é isso? Se você pegar esse mesmo copo e colocar na geladeira, ele vai perder calor e vai esfriar, vai variar a temperatura. Então, o calor específico, ele está relacionado com a massa, com a temperatura e com a quantidade de calor que ele recebe ao cérebro. O calor específico da água é 1 caloria por grama/grau Celsius. O que é que significa? Isso significa que para se aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, necessitamos fornecê-la 1 caloria, ou seja, o calor específico é uma propriedade intrínseca da substância. O que é isso? Não importa, onde tiver água, o calor específico é 1, não importa se é 100 gramas de água, se é 200 gramas de água, se é 500 gramas de água, etc. Vamos ver aqui para o alumínio. O calor específico do alumínio é 0,21 caloria por grama/grau Celsius. Significa que devemos fornecer 0,21 calorias a 1 grama de alumínio para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, se fornecer a 1 grama de alumínio 0,21 calorias, a temperatura vai subir 1 grau. A fórmula para você calcular o calor específico é C minúsculo igual a Q maiúsculo, que é o calor, dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Aqui está destrinchado, Czinho é o calor específico em calorias por grama/grau Celsius, Q maiúsculo é o calor em calorias, M é a massa em gramas e ΔT é a variação de temperatura em graus Celsius. Então, vamos virar a folha aqui e vamos para a capacidade térmica. Capacidade térmica é uma propriedade da quantidade de matéria de um corpo. Ele está relacionado com a quantidade de matéria e não com a substância, tá certo? Para você calcular a fórmula, está o assento aqui de fórmulas que ficou faltando, que é ao vivo, né? Para você calcular a capacidade térmica, você vai usar essa fórmula aqui, ó, C maiúsculo igual a M vezes Czinho, C minúsculo. Ou C maiúsculo igual a Q sobre ΔT. O que é C maiúsculo? C maiúsculo é a capacidade térmica em calorias por grau Celsius. M minúsculo é a massa em gramas. C minúsculo é o calor específico da substância do qual o corpo é constituído. Q maiúsculo é o calor em calorias. ΔT é a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Então vamos ver aqui os exemplos. Qual a capacidade térmica de letra A, 100 gramas de água? 100 gramas de água, o calor específico da água é 1 caloria por grama/grau Celsius. Então fica C maiúsculo igual a M vezes C minúsculo, que vai ficar igual a 100, que é a massa, vezes o calor específico, que é 1, a massa, e 1 o calor específico. Multiplica, vai dar 100 calorias por grau Celsius. Se eu colocar na letra B 500 gramas de água, já vai ser outro valor. 500 gramas de água, nós teremos, mesma fórmula, C igual a M vezes Czinho, vai ficar 500, que é 500 gramas, vezes 1, que aqui é o calor específico. Então vai ficar 500 calorias por grau Celsius. Segundo, qual a capacidade térmica de 500 gramas de alumínio? O calor específico do alumínio é 0,21 caloria por grama/grau Celsius. Então fica C igual a M vezes Czinho, 500 vezes 0,21, que vai dar 105 calorias por grau Celsius. Se agora eu tiver 1 kg de alumínio, eu vou ter C maiúsculo, que é a capacidade térmica, igual a 1000 vezes 0,21. 1000 vezes 0,21 dá 210 calorias por grau Celsius.
Então são duas coisas parecidas, mas diferentes, né? A capacidade térmica é uma propriedade do corpo, da quantidade de matéria do corpo. E o calor específico é a propriedade intrínseca do elemento que constitui o corpo. Então cada corpo tem cada substância tem seu calor específico. Na aula que eu mandei para o e-mail da escola, aula número 5, tem lá uma tabelinha com os 6 ou 7 calores específicos de substância, tá certo? Então encerrando aqui essa aula, até a aula número 6.